Buenas noites, comunidade Pão com Ovo. Boa noite, respeitável público do Portal Vermelho. Falamos ao vivo, hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, 20 horas. E estamos aqui para mais um episódio, 26º episódio, então, dessa inusitada aventura cibernética chamada Pão com Ovo. Que delícia, que maravilha, todos nós gostamos de pão com ovo. Eu sou Igor Pereira e juntamente com ele, porque está nos bastidores, por detrás das câmeras, você não enxerga, Leonardo Echevarria, o nosso querido Preto, ele que, se quiser, ele pode apertar um botão e nos tirar do ar a qualquer momento, por isso precisamos tratá-lo muito bem, grande Preto. Também juntamente com ela, a nossa deusa, a nossa louca, a nossa feiticeira Regina Abraão, e juntamente, o mais importante, contigo, que nos assiste, que participa, que comenta, que deixa, que compartilha. Nós agradecemos sempre a tua presença. E sem mais delongas, hoje a comunidade Pão com Ovo está firmando uma parceria, né, com o Portal Vermelho, que nos deixa muito feliz, e está literalmente de sul a norte do país. Olha que coisa legal, do Rio Grande do Sul a Belém do Pará, e o tema de hoje, fundamental para todos nós que lutamos pela democracia nesse país, que é o tema das eleições municipais, né? Regina, nossos convidados já estão aqui, né? Damos aqui boa noite para o Inácio, para o Daniel, para o Cristiano. O que os nossos convidados têm a dizer sobre esse tema das eleições municipais? E eu te perguntaria que agora é 15, né? Agora 15 de novembro ocorrem as votações em todo o país. Nós teremos votação para prefeito, para vereador. Você que está em outro planeta e não sabe sobre isso, é importante dizer o óbvio, né? Isso vai ser a eleição para prefeito e para vereador em todo o país. E os ventos progressistas que sopraram na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos, eles vão influenciar essas eleições aqui municipais? Enfim, deixo essas perguntas, Regina, e, enfim, passo para você, que só você pode observar neste momento. Boa noite. Então, boa noite, Igor. Boa noite, Inácio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cristiano. Hoje nós estamos aqui com um time de peso, né? Inclusive, hoje nós estamos nacionais. Estamos de norte a sul, como o Igor já falou. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero pedir que vocês acessem o YouTube, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no Instagram, no Twitter, né? Vamos fazer o Pão com Ovo ir mais longe. Então, gente, nós temos aqui o Cristiano Medina, que ele é militante do MAB, né, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Teve uma passagem, iniciou a sua militância nas SEBs, nas comunidades eclesiais de base. Deve ter ficado bem contente com o Papa Francisco, né, Cristiano? É da prelazia do Xingu, mora em Marabá. Nós estamos também com o Daniel Sebastiani, formado em História pela URGS, professor de História, e da Associação dos Docentes da Liberato Salzano. Negociando com o leite, não está fácil, né? Esse ano está muito complicado. Eu estou acompanhando a negociação pelo meu sindicato, está horrível. E também, e nós vamos chamar agora, eu nem vou apresentar muito, eu vou dizer só que nós estamos com o editor do Portal Vermelho, o Inácio, por favor, Inácio Carvalho. Como é que está essa coisa das eleições? Como é que está essa ameaça iminente do Brasil invadir os Estados Unidos? Será que vai refletir aqui o que está acontecendo na América como um todo, gente? Inácio, contigo.
Oh, maravilha, gente! Muito boa noite. Eu estou super feliz, muito feliz mesmo com esse convite. Boa noite, Regina, Igor, Cristiano, Daniel. Eu quero agradecer muito esse convite. Eu quero dizer para vocês que o Vermelho é fundamentalmente um portal de muita interação, de muita integração com o conjunto, né, das forças, dos veículos de comunicação progressista. Então, é uma alegria. Eu quero primeiro externar essa minha alegria incontida e exposta, né, como vocês percebem. Né? De fato, é isso. Nós vamos ter uma eleição num ambiente de muita agitação no mundo. Né? Quer dizer, se nós tocarmos de 2008 para cá, com a crise, né, com o aprofundamento da crise, com o surgimento de forças retrógradas no mundo inteiro, né, em seguida logo veio a eleição do Trump, depois a eleição do Bolsonaro, a eleição aqui no Brasil, a derrota das forças progressistas, o golpe na Bolívia. Né? Então, esse é o ambiente, né, que nós estamos iniciando a reversão. Né? Esse é um primeiro dado importante. Né? Digamos assim que, como diz o poeta, né, o sol sempre há de brilhar mais uma vez, e é isso que vai começando a pintar, né, no nosso horizonte. E no Brasil, quer dizer, o centro do nosso debate vai se configurando, eu acho que 3 aspectos que eu acho que a gente precisaria ressaltar. Né? O primeiro, que é mais evidente, né, é um baixo desempenho dos candidatos associados ao Bolsonaro. Né? Esse é um aspecto inegável. Né? Quer dizer, o Bolsonaro virou uma espécie assim de cancro. Né? Ninguém quer se associar ao Bolsonaro e os que se associam conseguem um mau desempenho. Um segundo aspecto, que eu acho que, do ponto de vista mais geral, né, é que, na verdade, a esquerda começa a tatear a retomada dos seus espaços. Mas, no fundamental, nós não deveremos ter, nas principais cidades brasileiras, né, um desempenho muito destacado, com exceção de uma outra cidade, grande cidade, ou capital, que a gente, ao longo da conversa aqui, vai destacar. E um aspecto também que eu acho que é importante a gente destacar é o que está se sobressaindo no debate eleitoral. Os problemas concretos do povo. Né? Os problemas, o problema da saúde, o problema da moradia, o problema da educação, a questão, evidentemente, né, da saúde se sobressai, porque esse é o pano de fundo que a eleição se dá, quer dizer, quando a gente lembra, né, que nós vamos ter eleição no dia 15 de novembro, a última vez que isso aconteceu, gente, foi na eleição de 1986. A última vez que aconteceu a eleição no dia 15 de novembro, porque depois veio a eleição em segundo turno. Né? E a eleição em segundo turno passou a ser em outubro, então não foi mais a eleição em novembro. Mas isso não acontece por uma decisão política, acontece por uma decisão sanitária, uma decisão emergencial. Né? E que isso encurtou a campanha, isso mudou os aspectos, né, de rua da campanha, isso potencializou a internet, isso mexeu com as estratégias eleitorais, né, e a internet, que era um ponto, né, que começa a ganhar muita força na campanha eleitoral, extrapolou de vez, né, as redes sociais. Então, esse, digamos que assim, que é o pano de fundo mais geral desse embate que nós vamos ter agora na eleição que acontece o primeiro turno ainda nesse domingo e que certamente, pelo que vai pintando, na maioria das capitais deveremos ter segundo turno. O debate, portanto, ainda vai render aí pelo menos por algumas semanas. Eu diria que esse é o plano geral para a gente, né, o plano geral de fundo do nosso debate sobre as eleições. Maravilha. Realmente nós temos um cenário desafiador, e aí nós trazemos para o professor Daniel, já de imediato, né? E Daniel, agradecer pela presença, e sul e sudeste do Brasil, nós temos algumas questões aqui, talvez da esperança, né?
nesse cenário aqui, fundamentalmente Porto Alegre, né? Temos uma candidatura do campo da esquerda com grande possibilidade de um bom resultado, enfim, mas também gostaria que tu fizesse uma análise um pouco mais geral, assim, do significado dessas eleições, na conjuntura desafiadora que nós estamos vivendo, pandemia, uma conjunção de crises, né? Qual seria um pouco uma leitura desse cenário? Daniel, boa noite. Só ligar o microfone ali, Daniel. Aí. Sim. Pronto, agora sim. Boa noite, quero agradecer, em primeiro lugar, ao pessoal da Pão com Ovo, né? Eu acho esse espaço bem interessante, acho que a esquerda e os setores populares estão precisando debater uma série de assuntos e de uma forma, digamos assim, desprovida de barreiras, né? Menos institucional, mais livre, e a Pão com Ovo se apresenta como um caminho para isso, né? Então, fico muito feliz, e fico também muito feliz quando eu vejo o Inácio abrindo esse espaço, né, junto ao Vermelho, porque eu acho que é uma coisa que merece mesmo se desenvolver. Quero dar meu boa noite a ambos, os que estão partilhando comigo também, ou compartilhando comigo esse debate, né, e a todos que estão assistindo aqui, insistir para que reforcem a Pão com Ovo, que é algo tão importante para a gente conseguir desenvolver uma série de questões. Eu vou no sentido do Inácio, já disse uma série de questões e de linhas, né, com as quais eu concordo. O que eu poderia acrescentar? Primeiro, em relação a Porto Alegre se constitui numa exceção. Nós temos aqui a Manuela, que é candidata pelo Partido Comunista, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, está ponteando no primeiro turno, e tudo indica pode ser vitoriosa no segundo turno. Então, temos uma situação sui generis em termos de Brasil, levando em conta que Porto Alegre é uma cidade que tem um peso objetivo, uma das principais cidades do Brasil, e um peso também simbólico, né, pelo que ele já foi em termos de Fórum Social Mundial, etc. Portanto, uma vitória de uma comunista em Porto Alegre será algo, sem dúvida nenhuma, relevante. Também a gente enxerga lá no norte, em Belém, me parece o PSOL, né, como uma exceção também. Mas o que a gente percebe, o Inácio já colocou, que, de certa forma, os extremos não têm se colocado como alternativas nas grandes cidades do país. Ou seja, bem dito, a turma bolsonarista, vinculada indiretamente ao PSL, vinculada ao Patriota, agora mais recentemente, você não enxerga ponteando em nenhum grande município. Isso é uma derrota para quem é presidente da República, é preciso dizer, um presidente da República que não consegue emplacar candidato em praticamente nenhum município. Isso é uma derrota, e uma derrota grande. Por outro lado, infelizmente, né, para quem, como nós, almeja transformar a sociedade brasileira, a esquerda brasileira também não está ponteando neste processo eleitoral municipal, afora exceções, como eu já citei, Porto Alegre é uma delas. Nós o que vemos, na realidade, é configurar-se, consolidar-se o centro-direita. Temos o DEM, que vai ser provavelmente um dos grandes vitoriosos, né? Os democratas têm muitas prefeituras, temos o PSDB, que também tudo indica vai fazer boas conquistas, e o MDB. Ou seja, é um centro-direita tradicional, né? E que, na minha opinião, demonstra um certo cansaço das camadas médias, que geralmente capitaneiam, sobretudo no Sul e Sudeste, os resultados eleitorais das capitais, com a polarização. Eles já tinham se colocado contra a esquerda, quando do golpe, e agora se colocam contra essa extrema-direita completamente autoritária, anticientífica e desmiolada. Quando houve os bate-panela no início da Covid, e esses bate-panela em quase todos os municípios em que aconteceu de forma significativa, foi em bairros de camada média, foi em bairros que têm alguma presença dessa camada, me pareceu claro esse divórcio político que começava a acontecer e que agora se expressa nas eleições
com a extrema-direita, mas também não retoma com a esquerda, né, que está alijada no Nordeste. Tem alguma expressão, mas também pelo centro-esquerda, PDT, PSB, são os que têm ponteado, digamos assim. Portanto, tanto a esquerda mais tradicional quanto a extrema-direita aparentam sair perdedoras deste conflito municipal num primeiro momento, né? Claro, tem outras coisas a aprofundar, meu tempo se esgota, né? Mas tem a questão das pautas, né, que o Inácio citou, mas vamos depois debater. Maravilha, tu tocaste aí na questão das pautas, e aí nós já trazemos o Cristiano Medina, a quem nós muito agradecemos, né, porque o Cristiano, e aliás nós queremos agradecer também o André Oda aqui, que é professor da Universidade Federal do Sul do Pará, né, que fez essa intermediação para a gente ter a presença aqui do Cristiano. O Cristiano, ele traz, e eu já te pergunto, Cristiano, o que os movimentos sociais, né, e tem um grande respeito aí pelos movimentos constituídos, pelas comunidades eclesiais de base, enfim, notadamente o movimento atingido por barragens, o MST, enfim, as pastorais, né, tem um trabalho de base muito, muito interessante e importante para o nosso país. O que os movimentos sociais têm enxergado, principalmente em Belém, enfim, no Pará, né, nessas eleições, e quais são as avaliações aí que têm sido feitas pelos movimentos, né, em relação aos possíveis resultados dessas eleições. Boa noite, Cristiano, muito, muito obrigado pela tua presença. Boa noite, companheirada, Regina, Igor, Inácio e Daniel, e também o professor Oda, que de fato, né, nos colocou nessa rota de coalizão aí, né, um baita de um camarada, professor aqui da Universidade Federal, ele é a companheira dele, Paula, do Sul e Sudeste Paraense, né, a Unifespa, né. Então, compas, assim, nós do MAB agradecemos também pelo espaço, muito bicho pão com ovo, né, e sempre a gente, às vezes, fica olhando assim, né, nas jornadas de luta nossa, a gente escapa no café da manhã, e por aí vai, dessa mística, desse alimento, né, legal. Então, assim, gente, acho que um primeiro elemento, assim, isso que vocês já tocaram isso que o Daniel, esse raio-x que o Daniel já trouxe para nós, né? O Igor pediu que a gente também falasse um pouco do Nordeste, e aí eu estava olhando ontem, um pouco hoje, né, os cenários, né, e aí depois eu quero essa segunda parte dos movimentos deixar, né, para a segunda parte aqui da fala. Mas esse cenário que o Daniel traça, esse raio-x, ele de fato é a leitura também que nós temos nessas eleições, né? Nós vamos pegar, por exemplo, 2014 para cá, onde, né, claro, o golpe ele é minado bem mais antes, né? A nossa leitura está em torno da base vantajosa nossa, que nós temos analisado, da base vantajosa mineral, energética, riqueza e assim por diante, né? Na descoberta do pré-sal, a gente percebe que há um cenário de ofensiva imperialista, né, no Brasil, né? E de fato, né, o toque em si, né, dos imperialistas, né, de dominação, ou é pelas guerras, né, pelos conflitos. Aqui no Brasil ele passa pela essa questão das manifestações, das eleições e, sobretudo, né, essa aliança midiática com o judiciário, com a direita, com setores conservadores também do capital especulativo, né? E 2014 para cá, a gente, se nós for analisar, encostar a lupa, a gente, né, nós temos um cenário de ofensiva, um cenário, né, de minação de um golpe que nasce a partir de 2013, ou talvez até mais antes do que isso, né? As eleições de 2014, com não reconhecimento do Aécio Neves, né, do ponto de vista, né, de não reconhecer o governo da Dilma, já começa, né, a sacanagem, ou seja, a estruturação do golpe, né, nesse período, né. 2016, né, que as eleições que se configuram, as eleições municipais, a gente talvez, né, nós
tivemos aí dos piores cenários, né? Se a gente for analisar, tanto nas capitais como nas câmaras de vereadores, né, o pior possível que a gente conseguiu ver, né, com dois discursos, o discurso da renovação e o discurso contra a política, né? Então, assim, isso veio, né, como uma derrocada também. 2014, 2016, a eleição de 2018, talvez, né, depois da democracia, é uma das piores eleições que a gente tem, né, que você tem uma aliança, né, de ofensiva contra a esquerda, né, de cerco de aniquilamento, pautada pela mídia, pautada, né, pela extrema-direita, pautada pelas notícias falsas, né, a consolidação do golpe, né, a prisão do Lula, e assim por diante, né, uma das eleições que, esta vez, né, depois da ditadura, das piores eleições que a gente enfrenta. E nós comungamos esse raio-x que o professor Daniel passa para a gente. E isso, de fato, né, vai se configurando. Né? 2000 e 2020, nós concordamos com essa análise. Perde a extrema-direita, de fato, eu estava olhando na região norte, nordeste, só tem um candidato que é em Boa Vista, do PSL, que está em terceiro lugar. E Roraima é uma região, é um reduto bolsonarista escroto, ou seja, né, é uma região extremamente xenofóbica em relação aos venezuelanos, a imigração que entra em Boa Vista. Então, assim, o candidato Bolsonaro tem em terceiro lugar. Então, assim, se a gente for olhar, assim, um dos principais perdedores nessas eleições, de fato, né, se configura sendo, né, o presidente Bolsonaro. O bolsonarismo, a tendência, as pesquisas estão mostrando que o bolsonarismo começa a perder, né? E aí, mas aí tem vários elementos para a gente analisar que acho que a gente teria que aprofundar mais, né? A ofensiva brutal, né? Que da forma que o Bolsonaro, da forma genocida, criminosa que o Bolsonaro governa, e isso, né, faz com que as bases elas se afastem. De fato, nós temos um problema na esquerda que nós também estamos perdendo, né? Na região norte, né? De Palmas, Rondônia, Rio Branco, Boa Vista, Macapá, Belém e Manaus, nós temos uma candidatura em Manaus que está em terceiro lugar, né, de um deputado do PT, né, e no Amapá e Macapá está o Camilo Capiberibe, está liderando as pesquisas do PSB, né, então, e em Belém o Edmilson, né, que tende, né, vai para o segundo turno com uma boa margem, mas aqui está enfrentando a máquina dos barbários, né? Então, assim, a gente também perde. E, de fato, nós concordamos com essa análise de que o centro-direita, essa galera do centrão, de fato, está dominando, né? E aí, uma outra característica também que aparece, aí vocês vão também controlando o tempo, viu, gente? Que eu não sei como é que está o tempo. Eu vou tocar no ponto aí dos movimentos sociais. E aí que a gente percebe que nesse meio, de fato, o centrão, ele começa a reposicionar sua base. A gente vê. E aí chama a atenção alguns aspectos. Tem muitos candidatos que são médicos, né, que são dessa categoria de classe, né, burguesa, que são os médicos que estão na social-democracia dentro, né, da direita, e um setor também que aparece também, que são da segurança pública, né, delegados de polícia, né, coronéis, capitães, que também disputam um pouco aí, né? Mas me parece que a tendência da eleição é que o centro da direita vai levar, né? Como é que a gente percebe para nós, assim, olha, eu venho da minha militância da SEBS e a gente, um mandato de vereador, nós discutimos do ponto de vista como seja um espaço, né, popular de você implementar políticas sociais, discutir os problemas do povo, né, discutir a realidade social e assim por diante. Eu estou falando isso porque eu vivi isso na Transamazônica, né, quanto, né, militante da SEBS, né, um dos camaradas que a gente tinha em Medicilândia, que foi assassinado depois pela direita, a gente discutia através do seu mandato os problemas do povo daquela região, né, que era o Ademir Alfio Friedrich, que foi assassinado, né, num consórcio, que também, no mesmo consórcio que é ligado ao assassinato da irmã Dorothy, né. Então, assim, para nós, os movimentos sociais, olha esse espaço também como um espaço de que é possível a gente avançar nas nossas pautas políticas. A eleição para vereador e para prefeito é a eleição mais próxima da gente, a eleição mais próxima, assim, da realidade social em que o povo vive, né?
Você consegue, né, cotidianamente ver o vereador, cobrar um problema na Câmara de Vereadores, o prefeito e tudo mais. Nas eleições, né, para presidente e governadores do estado, o mais próximo é o deputado estadual, que você vai ver talvez, né, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Essas eleições para prefeito e vereadores é uma eleição que ela está mais próxima da gente, né? Ou seja, o parlamento, né, se coloca mais próximo à realidade do povo, no exercício do ponto de vista da sua cidadania, que não é você lá só depositar o voto, mas de fato discutir os reais problemas do povo em si, né? E eu acredito, quanto ao movimento social, não só o MAB, mas esse nosso campo popular e dos movimentos que faz parte, né, da Frente Brasil Popular, nós temos, né, dialogado e debatido que a eleição ela tem uma importância política de classe. A importância política de classe na eleição, ela nos implica a gente discutir a importância, né, desse espaço, né, na nossa tática, né, da luta política revolucionária, né? Que também isso falta na esquerda, né? Um dos problemas que a gente tem hoje na esquerda, talvez vocês não concordem comigo, que nós ainda falta uma firmeza ideológica na nossa esquerda, né, no nosso campo, né? Eu estou falando dos partidos de esquerda, que nós também fazemos parte, PSOL, PCdoB, PDT, parte da rede, o PT, né? Aquela firmeza do ponto de vista que Florestan Fernandes fazia com que a gente colocasse os pés nos chãos, né? E de olhar para a realidade social, de classe que nós vivíamos no nosso país, né? Da leitura da luta de classe, da leitura social, né, sociológica, né, da leitura que Florestan tinha do nosso país, que tem do nosso país, e de quem são de fato os sujeitos, né, da burguesia, né? E esse sujeito também da luta de classe. Acho que esse elemento ideológico é preciso, acho que a esquerda reposicionar novamente. Eu não sei como é que está meu tempo, Igor, porque eu estou um pouco perdido no tempo, se é isso, senão a gente pode, né, ir fechando. Eu acho que a gente pode deixar as próximas questões para o outro bloco, né? Não sei, a Regina também está cuidando do tempo, mas eu também quero aqui aproveitar para citar as pessoas que estão participando aqui também nos comentários, né? Dar boa noite aqui para a Márcia Anderson, a Eliana Oliveira, a Joana Martins, a Aline Rodrigues, a Fátima Rodrigues, que estão aqui com a gente, e a Aline, inclusive, fazendo a reflexão, né, sujeitos na luta de classes, mandou bem, é isso aí, resgatar esses elementos ideológicos é importante. Regina, queria que tu falasse um pouco da enquete que nós estamos lançando na comunidade, que já estamos com ela na comunidade da Pão com Ovo, né? E, enfim, deu os recados aí de como encontrar a Pão com Ovo em outros lugares que não o Facebook. Enfim, Regina. Pois então, nós temos uma enquete que é relativa ao nosso programa especial. Nós teremos um programa especial no domingo, dia 22, que é daquela série Outra Vida é Possível? Então, nós temos a enquete sobre a não monogamia. Nós teremos um programa que está sendo muito bem trabalhado. É domingo, é num horário que vocês não estão acostumados, mas houve muita reclamação que domingo não tem o que se assistir. Dia 22 já vai ter ocorrido o primeiro turno, então a gente ainda vai estar se preparando para o segundo, né? Estamos em plena campanha, todos nós. E eu quero que vocês votem na enquete. Pão com Ovo pede, eu peço, vamos votar nessa enquete, porque nós queremos saber qual é a noção de não monogamia que as pessoas estão tendo, né? Porque é um conceito muito amplo, muito elástico, e é interessante a gente discutir isso, até pelos enfrentamentos que um outro tipo de relacionamento causa, né? O estranhamento. Enfim, em tempos de moralismo exacerbado e cristofascismo, vamos discutir essas coisas. Mas eu quero pedir de novo, que vocês acessem o YouTube, o Instagram, o Twitter e nos sigam nas redes, tá? Então, além de votar na enquete, nós
Vamos agora chamar o Inácio para saber o que essas eleições representam no Brasil, Inácio. E tu tem 2 minutos a mais para falar do teu tempo. Opa! Estou com bônus. Inácio. Maravilha, maravilha. Então, gente, vejam bem, eu acho que tem uma questão que é central no Brasil atual, que é a democracia. O Brasil, como todos nós que falamos aqui, externamos isso, o Brasil sofreu um golpe. Um golpe, né, em 2016, e 2 anos depois, um presidente de extrema-direita foi eleito legitimamente. Nós podemos questionar o fake news, etc., mas o processo eleitoral aconteceu, foi dentro das regras da eleição. Então, isso é grave. Assim como o Trump foi eleito, né, o Orbán foi eleito na Hungria, né, o Salvini foi eleito na Itália, né? Então, a extrema-direita está no poder. Só que a extrema-direita chegou ao poder pelas vias legais, institucionais, porém ameaçando a democracia, agredindo a democracia, como a gente vê diariamente, né? Então, o que é fundamental nesse momento, que eu acho que representa, primeiro o que eu já falei anteriormente, a retomada, né, dos espaços, a gente procurando ocupar espaços. O Daniel já registrou, nós temos a possibilidade de eleição da Manuela, nós temos eleição praticamente, né, bem encaminhada do Edmilson. Nós temos em Pernambuco uma coisa interessante, gente. Poderá acontecer em Recife, no segundo turno, da esquerda, né? Nós podemos ter em Fortaleza 2 candidatos de centro-esquerda ou de esquerda, a Luiziane e o Sato, do PDT. Então, assim, são espaços que nós vamos retomando, possibilidades. Algumas cidades importantes, eu diria Contagem, Juiz de Fora, Vitória da Conquista, Olinda, Imperatriz, são cidades em que pode ter uma eleição de força progressista. Mas o fundamental está, há poucos dias, há uma semana, né, nós comemoramos a derrota do Trump. Como o quê? Como a vitória do Biden? Não, como a derrota da extrema-direita. Então, o que está em jogo no Brasil, que eu acho que é fundamental, que nós já temos, inclusive, avançado aqui nesse debate, né, que é a vitória contra a força da extrema-direita. Mas vai acontecer uma vitória do DEM, do PSDB? Sim, gente. Infelizmente, esse ainda é o estágio no Brasil, né? O importante é que a gente vá tirando o que é pior de tudo, né? Nós vamos comemorar a vitória? Não, nós vamos destacar esses aspectos. Eu queria destacar também 2 aspectos que eu acho que é importante. Já foi dito aqui, né, pelo Cristiano, que é a vitória de parlamentares progressistas. As câmaras municipais são espaços importantes, né? Todos nós aqui atuamos no movimento social, né? Ou continuamos atuando, nos relacionando com o movimento social. Então, as câmaras, eu trabalhei muito tempo no parlamento, como assessor de comunicação, como assessor legislativo e tal, e sei a importância do parlamento como um espaço, né, para a luta popular, para os movimentos sociais. Esse é um aspecto muito importante. E o segundo aspecto, gente, é que nós, nos segundos turnos, que deverão acontecer em grande parte das capitais, deverão se constituir alianças, né, importantes, que poderão ser um embrião para o que nós precisamos em 2022. Essa eleição de 2020, é uma espécie de ensaio geral. A configuração de forças que vai acontecer pós-eleição 2020, ela deverá, né, ser os primeiros rascunhos, os primeiros esboços, né, do que pode acontecer em 2022. Estamos fechando aliança? Não. Nós estamos só dizendo que as coisas vão se encaminhando. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental, né? Além, obviamente, do que já falei anteriormente, das questões locais, a importância de nós debatermos os problemas concretos do povo. Porque eu acho que, às vezes, aí eu quero até concordar um pouco com o que o Cristiano falou, os problemas concretos do povo, gente. Às vezes a gente fica muito no debate geral, no debate muito distante da vida do povo.
eleição municipal tem essa riqueza, né, de debater com o povo aquilo que efetivamente ele está vivendo no seu dia a dia. Acho que isso é um desafio que está posto para nós, que foi o que aconteceu ao longo dessa campanha. É isso. Muito bom, então, Inácio. Bom, a gente está recebendo várias mensagens aqui. Eu vou citar o Oscar Plentes. Ele pergunta quais as formas que nós temos de aperfeiçoar a democracia. Joana Martins comenta: o socialismo foi excluído da linguagem da esquerda. Presente a Alice Zelinski. E Aline Rodrigues disse que a democracia não está existindo desde o golpe. Então, uma pergunta: a esquerda não se une? Por quê? Como é que isso funciona? Eu vou perguntar isso, então, para Daniel Sebastiani. Daniel, abre o microfone. Abriu, eu acho. Agora sim, né? Estão me ouvindo? Tudo bem. Então, não, eu quero dizer, Regina, que é isso aí que a gente se pergunta, né? Eu começaria primeiro fazendo alusão àquilo que o Inácio falou em relação ao fascismo, ou protofascismo, que eu prefiro chamar, a sua derrota nas eleições municipais. Tudo indica, como a gente falou também lá no primeiro bloco, ela se apresenta, agora a derrota do Trump também é uma derrota para a extrema-direita brasileira. Então, isso é uma lufada de ar, de oxigênio, para a democracia brasileira, né? O fato da gente ver a extrema-direita protofascista se isolando no cenário nacional a partir das eleições municipais e também perdendo lastro na esfera internacional. Isso é um dado da conjuntura muito positivo, muito importante. Por outro lado, e aí vem aquilo que a Regina perguntou, a nossa problemática como forças progressistas deve ser: nós também não sairemos vencedores desta eleição, afora algumas circunstâncias, como já foram aqui citadas, né, excepcionais, Porto Alegre e outras regiões, mas efetivamente o centro-direita é que sai vencedor. Bom, isto para a democracia, num primeiro momento, é algo mais tranquilizador, né? Imagine se fossem as forças do Patriota, do PSL a serem vitoriosas, mas, por outro lado, e aqui alguém falou, acho que foi a Aline, né, elas indicam uma situação em que a democracia brasileira continua frágil, porque, na realidade, o problema da democracia brasileira é um problema de soluções sociais que permitam integrar a cidadania, fazer da participação uma realidade, que é um grande problema que nós estamos vivendo, né? A consciência que evoluiu um pouco, muito pouco, nos governos Lula e Dilma, regrediu em termos de proletariado brasileiro, as forças proletárias brasileiras, a classe proletária brasileira, desde 2013, 2014, perdeu a confiança na esquerda e não encontra em mais lugar nenhum, passou rapidamente pelo Bolsonaro, embora não tenha sido o seu principal defensor, cresceu um pouco o Bolsonaro por conta do auxílio emergencial, mas talvez deva perdê-lo. O problema é que os trabalhadores não têm uma força que os represente, desde que o Lula deixou de ser figura determinante do cenário nacional e desde que a crise e a incapacidade da esquerda de responder essa crise em 2013, 2014, fez com que as massas trabalhadoras gradativamente baixassem de vida, baixassem essa qualidade de vida, eu quero dizer, e abandonassem a esquerda. Elas não resistiram ao golpe que veio. Portanto, a massa trabalhadora está inerte, ela está manipulada pela camada média, que faz uma opção pelo centro-direita, uma opção consciente, uma opção clara pelo centro-direita. Nessa luta de classes que o Brasil vivencia, o problema que se coloca, nos parece, é como resgatar o protagonismo da massa popular brasileira. Como fazer com que a massa popular brasileira se independize da camada média e da pequena burguesia, né, adquira sua maioridade novamente, recupere o nível de consciência e vá além daquele nível de consciência que teve em determinado momento
dos governos Lula. Como fazer isso? Porque se a nossa classe trabalhadora não entrar de maneira autônoma na política, é evidente que nós não conseguiremos explorar os limites que a democracia nos apresenta, e essa democracia será usada para a corrupção, para fazer reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma das estruturas do Estado contra os trabalhadores. E isso, evidentemente, tira dos trabalhadores a sua expectativa de ver a democracia como uma solução e facilita outros protofascismos que podem vir no Brasil. Então, a grande dificuldade está nisso. E nos parece, para encerrar, e aí o Cristiano já trabalhava isso, que falta uma conexão maior da esquerda brasileira, em primeiro lugar, com as pautas populares. Perdeu-se um pouco essa conexão em busca de pragmatismos e marketings de natureza eleitoral. E, por outro lado, também, me parece que falta uma reestruturação da esquerda perante essa mudança de hegemonias para conquistar novas possibilidades hegemônicas e conseguir uma unidade que até agora ela não conseguiu estruturar, e veja-se aí as próprias eleições municipais. Como disse o Inácio, talvez o segundo turno, né, permita algumas discussões mais a fundo. Muito bom. Cristiano, eu tenho duas questões para ti. A primeira é a seguinte: nós vimos na eleição do Bolsonaro uma fatia grande da teologia da prosperidade apoiando e garantindo a vitória dele, né? Hoje, com esta possibilidade de ascensão do centro-direita, né, que infelizmente é melhor do que o Bolsonaro, a gente tem que admitir. Eu costumo dizer que eu odeio o Bolsonaro muito mais porque ele me faz aplaudir medidas de alguns governadores do PSDB, né? Mas então, qual seria o papel das SEBs, das comunidades religiosas, né, da teologia da libertação, mesmo que hoje ela não se organize enquanto tal, mas haveria uma expressão da religiosidade à esquerda, como tem os espíritas à esquerda, evangélicos à esquerda, católicas pelo direito de decidir, tem essa série de coisas, de movimentos, né? Se isso está ganhando força na tua região. A outra coisa que eu quero te perguntar é: 2 prefeitos de cidades do entorno do lago da represa de Tucuruí assassinados. Como é que se pensa um exercício da democracia, e outros, mais candidatos também assassinados, como é que se pensa um exercício da democracia com este tipo de ação? Era isso. Cristiano, por favor. Tá, então vamos lá então. Acho que a primeira pergunta que você faz, Regina, acho que ela é bem mais complexa, certo? Por que ela é mais complexa? Nós estamos falando aqui da possibilidade de duas derrotas da extrema-direita, né, ou seja, né, pelo esse definhamento do bolsonarismo, isso refletindo nas candidaturas da qual ele apoia, né? Isso é real, as pesquisas estão apontando isso. E em Marabá, onde eu moro, tem um candidato que foi extremamente bem votado, furtando na onda bolsonarista, que tirou em torno aí de 45 mil votos, que agora, né, não deve fazer 15 a 20 mil votos nessas eleições. Por que eu estou falando com isso? Né? Aí a gente não pega, né, a derrota me parece que tem de perder a extrema-direita, mas também a esquerda em si. Aí eu chamo a atenção porque assim, é mais complexo, porque nós sofremos, eu vim a nossa geração, a minha geração, eu estou com 37 anos, mas assim, a nossa geração, ela experimenta o cálice amargo da derrota do socialismo real, da queda da União Soviética. Isso coloca... a gente sofre uma derrota da esquerda a nível mundial. Isso dá um impacto profundo em todas as esquerdas ao redor do mundo. Eu me lembro do discurso do Fidel Castro, que ele falava quando caiu, né, a União Soviética. Hoje, para nós, palavras do Fidel Castro, hoje para nós foi como se o sol deixasse de nascer.
o que significava a derrota da esquerda em si. E isso vai dar um impacto também no campo nosso progressista. Nós pega no campo da Igreja Católica um pontificado extremamente ultraconservador, reacionário, perseguidor do Karol Wojtyła, que vai se configurar depois um pontificado que vai passar por em torno de mais de 30 anos, porque ele é complementado, né, pelo o Ratzinger, né? Então, quer dizer que nós temos dois papas que, ao mesmo tempo que a esquerda sofre uma derrota profunda, tem dois papas ultraconservadores que vai perseguir implacavelmente setores da Igreja Católica, da teologia da libertação. O professor Leonardo Boff nos ajuda muito a esclarecer isso, né? E as derrotas, ela vem desse campo. A SEBS, né, tem um período que ela passa, né, ela se consolida, mas tem um período também de fragmentação, porque a partir se a gente pega os últimos 20 anos da SEBS, ela entra num processo de fragmentação muito forte, porque os padres que atuavam nas periferias, as freiras, os leigos, etc., começam, né, a entrar num processo também não vou dizer de fragmentação, mas já ficarem cansados, etc. A gente sente isso, né? E aí quem vai dar lugar para dentro da Igreja Católica nesse espaço é também a teologia da prosperidade, que está implementada nos setores conservadores da Igreja Católica. Então, veja bem, essa crise da queda do socialismo real, ela também chega na gente no campo da SEBS. Por mais que muitos dizem assim, não, a teologia da libertação, ela não é o marxismo em si, mas ela tem uma leitura de realidade marxista, uma leitura de realidade concreta que ajuda a entender. Por exemplo, a gente falar dos documentos oficiais, a opção preferencial pelos pobres. Isso é uma leitura de mundo, de realidade, onde você tem que estar, né? Quem mora em São Paulo consegue olhar aos olhos nus o trabalho do padre Júlio Lancelotti, né, com os moradores de rua, com a população mais marginalizada, mais sofrida, mais impactada, né? E essa identidade, ela se perde, e aí a identidade se perde e ela é substituída essas alas ultraconservadoras. E as igrejas neopentecostais começam a ganhar grande força também nos seus setores, né? Então, assim, a gente junta, né, tanto a Igreja Católica ao enfraquecimento da SEBS e a substituição pelas alas conservadoras, de uma teologia também da prosperidade, mas as igrejas evangélicas também começam a fazer isso, né? E isso vai decidir. Para encerrar a pergunta em si, o que nós percebemos, né? Que quem garante as eleições ultraconservadoras do Bolsonaro são esses setores que estão na Igreja Católica conservadores e também nas igrejas neopentecostais da teologia da prosperidade. Agora, quando a fome chega, quando né, vem a necessidade do estômago, de pão, as pessoas começam a perceber o desastre, né, que é das políticas sociais, das políticas da Bolsa Família, ou seja, da inclusão social na vida desse povo. Tem muita gente que, assim, eu conheço pessoas, a gente anda nos bairros, assim, que não topa mais ser, né, cordeirinhos de pastores, né, ultraconservadores. Então, acho que isso é um pouco a linha da reflexão que a gente pode, né, aprofundar em outro momento mais, né. Da Igreja Católica, do ponto de vista, há um exercício de retomada das linhas progressistas com o Papa Francisco. Nós saímos aí de um sínodo do País Humano agora, né, da Panamazônia, ou seja, né, há essas discussões que elas vão chegando devagar, lentamente, como fogo de monturo no meio do povo. Há muita resistência ainda, porque em 30 anos de pontificado de dois papas conservadores, tem muitos padres conservadores, muitos bispos conservadores, mas o processo de trabalho de base, o fogo de montura, ele vem se ganhando espaço, né, aos poucos, né? Acho que Francisco é um sinônimo de uma referência, inclusive para nós que estamos debatendo essa questão da crise da esquerda, o Papa Francisco hoje talvez é a principal referência da esquerda no mundo, né? Isso acho que para a gente, né, situar, acho que no debate. Voltando à segunda pergunta que se fala em torno, Regina, das questões, né, em torno do Lago do Tucuruí, de assassinatos, né, de prefeito, vereadores, etc. O que a gente tem analisado? Que dentro do espaço da política, essa fragmentação também da democracia, ela se configura também uma disputa por poder.
O crime organizado também, ele vai fazer uma disputa para dentro desse espaço. Ou o que paira, né, sobre a nossa população? Isso se configura, por exemplo, nas eleições das grandes cidades aqui no estado do Pará. Mas só pedir para concluir, Cristiano, que já está... O assunto está muito bom, mas se puder concluir, porque a gente também está com tempo. Tá, eu vou concluir. O que acontece, então? O crime organizado disputa esse espaço das eleições. Disputa com o quê? Com o intuito de você pegar uma prefeitura, pegar uma região, sobretudo uma prefeitura, e se apoderar dela para poder fazer o seu enriquecimento ilícito. O que está acontecendo nessas regiões onde tem um índice forte de assassinato é que há uma disputa do crime organizado para dentro dessas prefeituras. Desculpa, gente, pela estouração do tempo aí. Não, mas são assuntos importantes, né? É uma realidade que a gente tem pouco se fala na mídia, e é importante dar esse espaço, mas realmente também a gente tem que manter aqui. André Oda aqui se manifestando, o Papa é um aliado negligenciado pela esquerda, registrando aqui o André Oda. Só aproveitar rapidamente aqui para divulgar a próxima quarta-feira, será dia 18, né? Próximo à Consciência Negra, teremos uma mesa maravilhosa aqui sobre mulheres e negritude, né? Já confirmado a professora Luiz da Silveira, lá de Santa Maria, também a Isis da CUT, né? Que faz o trabalho de combate ao racismo lá na CUT também. Vai estar muito legal. A próxima quarta, às 20 horas, o debate da Pão com Ovo. Já convidamos a todos. O que mais que a Regina mandou eu falar aqui, porque ela que me manda, citar as participações aqui também. André Oda, já falei. O Aline Rodrigues falou aqui do crime organizado, disputando e ganhando prefeituras, isso é grave, realmente. A Joana fala do Papa Francisco também, que tem hoje um discurso mais à esquerda do que a própria esquerda. E se eu deixei mais alguém aqui de fora, peço desculpas e passo de imediato para a Regina. E, Regina, o que você tem para nos dizer? Bom, o programa está se encaminhando para o término. Eu quero reforçar a chamada do Igor para o nosso programa de quarta-feira, que é Mulheres e Negritude. É dupla opressão. Vai estar bem interessante. Mas, voltando a eleições, eu quero que o Inácio, depois o Daniel e o Cristiano, expliquem para nós qual é o bom voto. Como é que se escolhe um candidato? Pela aparência, pelo que ele já fez, pelo discurso. Como é que se cria uma peneira para poder saber se o nosso voto vai dar certo ou não? E eu acho que isso é muito importante, porque alguém tinha falado aí que a esquerda abandonou o termo socialismo em sua linguagem. Eu diria que nessa eleição, talvez a grande surpresa seja a direita se apresentando como direita e batendo no peito que é direita. Isso é uma coisa que me choca muito, né? E a esquerda não fazendo isso. Então, sem levar em consideração o que alguém nos diz do candidato, como é que se pode escolher um bom candidato? Inácio, 3 minutos. Vamos lá. Eu quero dialogar. Eu gostaria de citar, se eu pudesse, eu citava todo mundo que comentou aqui. Mas eu quero citar aqui a Aline Rodrigues. Aline, nós somos herdeiros do socialismo. Nós somos herdeiros do desenvolvimento social, das conquistas do povo, da história, da humanidade, dos trabalhadores. A queda da experiência socialista é um momento, é uma circunstância que nós haveremos de recuperar. E eu cito isso porque eu acho que isso é importante. Todos nós, né, que reivindicamos o socialismo como um objetivo, né, também cultuamos, aliás, respeitamos e destacamos o Papa. Eu diria, inclusive, quero dizer para você, Aline, o Papa
é muito presente no Portal Vermelho, que é um portal que se afirma como o portal da esquerda bem informada. Então, eu quero fazer esse recorte inicial, porque eu acho que nós precisamos afirmar a nossa convicção no socialismo, né? Nós vamos discutir o socialismo agora na eleição? Claro que não, gente. Eu acabei de dizer, nós estamos numa fase... Olha, o que aconteceu ontem em São Paulo, né? O juiz vetou a pesquisa eleitoral. Um juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo vetou a divulgação de uma pesquisa dizendo que o modelo não que a metodologia está errada. Uma metodologia que é usada há 35 anos. O que é isso? É o bolsonarismo ainda presente na justiça eleitoral. É a presença do conservadorismo. Então, quando eu digo que o nosso voto, né, para vereador, para prefeito, diga-se de passagem, né, ainda há mais de um terço da população por decidir o seu voto, daí é só olhar as pesquisas que saíram hoje, como tem muita oscilação, né? Mas qual é o nosso objetivo? Pessoas comprometidas com a democracia, com a participação do povo, né? Com as questões concretas do povo, com as demandas sociais, com a luta do MAB, né? Eu estou aqui controlando a minha emoção, porque o Cristiano, né, está em Marabá. Marabá, que é um dos lugares que, nos anos 70, se destacaram pela luta dos trabalhadores, do Araguaia, do povo que luta ali há muito tempo contra o latifúndio. Então, essas são as lutas concretas do nosso povo, e o nosso voto deve ser direcionado para isso, para os jovens, né, para os destacados lutadores do povo, para os que defendem a democracia. Eu acho que o critério do voto é esse, né? E aproveito para dizer que essa próxima live do Pão com Ovo já também terá a retransmissão do Vermelho, em parceria com o Vermelho, porque eu acho que é isso que nós precisamos fazer, construir parcerias, unir forças, né? Se nós não unirmos forças, gente, nós vamos para o beleléu, né? Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, eu sou cearense, eu nasci no Ceará, eu moro em Brasília, mas eu sou cearense. Vai para o beleléu, se nós não nos unirmos. Então, acho que é a lembrança forte das nossas lutas, das tradições da nossa luta, que deverão orientar o nosso voto, mas, fundamentalmente, duas coisas: a defesa da democracia e a defesa dos direitos, da luta concreta do povo. Coisas que o bolsonarismo nega. Por isso que eu acho que o nosso voto contra o Bolsonaro é isso mesmo. Muito obrigado, agradeço demais o convite. Nós somos parceiros, né? E teremos muita atuação juntos. Estou falando da próxima, mas as seguintes, né, nós vamos trabalhar juntos para termos uma grande voz, né, em defesa do povo. Muito obrigado. Que maravilha, obrigado pela fala aí, pelo apoio, e é isso, a gente vai construindo redes de comunicação. E para finalizar, para aproveitar mais esses nossos convidados aí, Daniel, para discutir um pouco, para finalizar, fazer uma reflexão final aí a respeito dos rumos da democracia e da luta da esquerda em 3 minutos, Daniel. colocando isso, a tarefa dada. Tá certo, resolver todos os problemas em 3 minutos, mas eu acho que já tem um problema bem encaminhado aí, né? Essa colaboração entre o Vermelho e o Pão com Ovo, que o Inácio nos anunciou aí, deixa já todo mundo feliz, né? Eu acho que é por aí que nós vamos começar a resolver os problemas, né? Então, isso é uma coisa. Outra, em relação à eleição, de fato, eu acho que aqui, os colegas que estiveram aqui falando, me precederam dizendo muito bem a necessidade de trabalhar as questões e as pautas objetivas dos interesses dos trabalhadores nessas eleições, ou seja, as carências, as necessidades que no município os trabalhadores vivenciam nos seus bairros, nas suas comunidades. Então, este vínculo e o voto expressar essa luta,
né? Ou seja, os lutadores, aqueles que estão no cotidiano procurando ajudar as pessoas através dos movimentos, através das ações concretas junto ao poder público municipal, esses a gente tem que apostar que venham a receber o voto da vanguarda, né? E eu acho que o grande dilema que os setores populares têm, agora mais de uma forma analítica para encerrar, que se expressam nestas eleições, são, em primeiro lugar, o fato de a esquerda ter perdido uma boa parte do voto da camada média, ficando em alguns nichos de camada média, e praticamente ter perdido a base popular que está sem rumo, né? Sobretudo a base popular, eu acho que para recuperar faz parte disso a construção de uma alternativa crível de projeto nacional de desenvolvimento para o país. Ou seja, na realidade, embora as eleições municipais sejam locais, a verdade é que aquela decepção, né, aquela frustração que o fim da experiência do lulopetismo trouxe para a massa brasileira, ela não foi recomposta ainda. Essa nova hegemonia não foi construída, e é necessário construí-la para que as pessoas antevejam a possibilidade de uma saída para a situação que elas vivem. Mesmo que foi tratado aqui, né, anteriormente pelo Cristiano, quer dizer, eu vi num carro um dia desses, faz uns meses, 6, 8 meses, sei lá, uma coisa que me chamou a atenção, num carro aqui, né, no meu bairro de camada média aqui, que dizia o seguinte: não existe pessoa bem-sucedida, existe pessoa abençoada. Ou seja, o que diz essa frase? É velha tradição de boa parte da Igreja Reformada, ou seja, de que Deus escolheu aqueles que se salvarão e os que não. E você ter êxito na vida é uma escolha de Deus. Portanto, isso solidifica o entendimento de sociedade. Para nós conseguirmos combater isso, né, combater essa ideia do bem-sucedido individualmente como uma graça divina, por uma ideia coletiva de alternativa, para encerrar, é necessário que a esquerda volte a chamar corações e mentes, coisa que a velha hegemonia não conseguirá. Ou nós construímos uma nova hegemonia de esquerda e uma nova face para a esquerda brasileira, ou então a gente vai ter mais dificuldade de resgatá-la. Mas acho que essa eleição municipal, se conseguir colocar vereadores e prefeitos, como aqui em Porto Alegre, no caso a Manuela, identificados com essa visão, já será um grande avanço para o futuro. É isso aí, resgatar as lutas coletivas, Cristiano, acho fundamental, principalmente num cenário em que, como tu dizia antes, e que nós tivemos que te interromper por uma questão de tempo, nós temos que enfrentar problemas tão graves quanto esse que tu estava relatando, dos assassinatos de prefeitos, né, prefeitos que são assassinados ainda hoje, né, sem contar em todo o genocídio que está acontecendo nas populações de periferia, no país e tal. Então, são situações bastante graves que nós temos que enfrentar, e tem um avanço aí de uma ideologia que é cada um por si, e que são os empresários de si, né, e que nós temos que combater essa ideia da concorrência de um contra o outro, do salve-se quem puder, e com alternativas coletivas, alternativas solidárias. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, para finalizar. Existe esperança, e qual seria um caminho de esperança aí que vocês estão também debatendo nos movimentos sociais? Cristiano. Olha, Igor, companheirada, primeiro acho que a gente tem que falar para os nossos filhos, para as pessoas mais queridas da gente, para essa geração que está chegando, que vale a pena o nosso país. Nós temos um país belo, um país, né, acolhedor, um país, né, que existe, que é uma diversidade gigantesca, né, que você está aqui, as populações originárias, os negros, né,
a imigração que veio, ou seja, você ter um país acolhedor que vale a pena, que é belo. Isso a gente tem que transmitir para os nossos filhos, né? O amor não só pelo nosso país, mas pela nossa América Latina, que é fantástica. Né? Isso é preciso a gente, né, transmitir para as próximas gerações que isso vale a pena. Vale a pena você acreditar, vale a pena se esperançar, vale a pena ter esperança, de você acreditar no outro, de você não só acreditar, mas você lutar por dias melhores, ser solidário, viver o problema dos outros, né? Estar presente, né? Participar da vida cotidiana. E nesse momento que a gente está vivendo, passa por isso também, né? Aquilo que o Galiano fala, né? A esperança, ela está na frente nossa. É como um sol, que você dá 10 passos e você pensa que está aproximando, mas ela está mais na frente. Sempre ela está na nossa frente. Acho que o Galiano tem uma definição perfeita para isso. Então, nós é preciso sempre caminhar. Nós não podemos jamais perder a esperança. Perder a esperança de dias melhores, perder a esperança. A gente, né, tem que acreditar sempre, né? Ou seja, é preciso sempre a gente alimentar essa chama. E ela é movida pela indignação, pela solidariedade, por sonho, por estar junto, por os espaços do nosso coletivo. Ela é movida também quando você se encontra no meio de um acampamento, no meio da periferia, no olhar da mãe que está preocupada com os filhos, né, que precisa se alimentar, do morador de rua, da pessoa próxima de sua casa que muitas vezes precisa, né, de afeto, de amor, de carinho, né, daquelas pessoas mais distantes, né, mais marginalizadas, mais sofridas. Precisa você ter esse olhar de compaixão, de ternura, mas também conviver com elas também. Às vezes a gente fica imaginando coisas e coisas, não. Os problemas da sociedade estão em torno da gente. Quando você começa a se envolver, começa a tocar, você passa a ser mais um para poder alimentar esse sonho. Antes de entrar na live com vocês, eu estava vendo uma entrevista do padre Júlio Lancelotti. E de fato é isso. De fato, você precisa fazer um trabalho com as pessoas mais marginalizadas, mais sofridas, para que elas possam sentir que é alguém na vida, que é ser humano, que é pessoa, né? Assim a gente vai, aos poucos, derrotando, né, esse fascismo, essa doença maldita, essa aberração que está aí no poder. Né? E de fato é isso. Num voto consciente, num trabalho de base, né, na luta do dia a dia. É isso, gente. Obrigado. A gente agradece profundamente pelo espaço, por estar com vocês, né, também por dividir, né, por partilhar também, por aprender com vocês também. É isso aí, Cristiano, obrigado. A luta é que nos traz esperança. O Leonardo aqui nos lembra, né, de que somos um país rico, né, e que pode ter dar uma renda mínima e ter a alegria de sermos brasileiros, um país rico e que precisa de um projeto, e esse projeto ele começa a gente parando de ter essa postura de não nos olharmos uns para os outros, né? E nesse ato que a gente está fazendo aqui, por mais singelo que seja, uma conversa de alguém que está no sul com alguém que está no norte, é um gesto importante nesse sentido. Precisamos olhar para as diferentes realidades regionais do nosso país e assim ir consolidando, né, nessa troca, nessa simbiose aí dessas realidades, um projeto alternativo capaz de trazer essa soberania, essa felicidade para o nosso povo. Me despeço, né, com essa palavra de esperança que vem da luta, e Regina, temos muito mais, continuamos agora mais fortes, né? Somos mais fortes porque temos mais trocas, né? E é isso, seguimos na luta. Felizes porque estamos lutando, né? Isso que é importante. É o que eu sempre digo, assim, triste então, é o fascismo, gente, né? Triste é o fascismo, nós temos que ser alegres. Com certeza. Então, eu quero agradecer muito ao Inácio, Daniel, Cristiano, vocês estiveram maravilhosos, assim como maravilhosos são também quem nos acompanha e estava conosco até agora. Então, quero agradecer muito e dizer, gente, que quem sabe não começam a soprar os novos ventos a partir de domingo. Queiram os deuses, por favor, porque o fascismo ninguém aguenta mais.
Inclusive, o centro-direita é melhor do que o fascismo e eu não deixo de ser esquerda por dizer isso. Gente, muito boa noite, obrigada a todos. Até quarta com opressão, dupla opressão, negritude e mulheres. Até.